Vamos então continuar perda de entes queridos. Nós estamos na questão 936. Como as dores inconsoláveis dos que ficaram afetam os espíritos que são o motivo delas, ou seja, afetam os desencarnados que são o motivo dessas dores dos encarnados? O espírito é sensível à lembrança e aos pesares, às saudades daqueles que amou. Mas uma dor incessante e desmedida afeta-o de forma penosa, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e consequentemente um obstáculo ao adiantamento, ao progresso e talvez ao reencontro. Então, além dele se entristecer, dele sentir a dor daquele que está exageradamente sofrendo, porque a dor existe, o luto é necessário, a saudade vai existir, mas o sofrimento, ele depende de cada um de nós, é uma escolha nossa. E quando esse sofrimento é excessivo, é falta de fé, é falta da certeza de que Deus está ali no comando e que só acontece o que for melhor para cada um de nós. E isso faz com que entristeça muito, faça com que aquele que foi sofra, e principalmente a preocupação do que foi em relação ao progresso, em relação ao adiantamento, a estrutura daquele que ficou e que está nesse estado, porque isso vai dificultar o reencontro, quando esse que está encarnado estiver em desdobramento, e o reencontro depois que este que está nessa situação encarnado desencarnar. E dependendo de como ele afetar o seu progresso, afetar a sua evolução, por causa da mágoa, por causa da revolta, ele não vai ter condições de se encontrar com o ente querido que aguarda por isso, Vamos ver aqui uma colocação do Kardec. Perdão. Estando o espírito mais feliz do que era na terra, lamentar por sua vida é lamentar que ele esteja feliz. É a prova do egoísmo, do sentimento de posse, porque o espírito desencarnado está muito mais feliz do que estava aqui na terra. Principalmente aqueles que estavam doentes ou aqueles que estavam em situações mais difíceis aqui na Terra. Estão numa situação muito melhor. 2 amigos são trancados na mesma cela. Ambos devem um dia ter sua liberdade, mas um deles irá obtê-las antes que o outro. Estaria sendo caridoso o que fica aborrecido por ver seu amigo ser libertado antes dele? Não seria mais egoísmo do que a afeição de sua parte querer que o outro compartilhasse de seu cativeiro e de seus sofrimentos tanto tempo quanto ele? O mesmo ocorre com 2 seres que se amam na terra. Aquele que parte antes é o primeiro a ser libertado, e por isso mesmo devemos ficar felizes por ele, esperando pacientemente o momento em que também seremos libertados. Porque o verdadeiro amor liberta, não aprisiona. Por isso, aquele que ama verdadeiramente vai sentir saudade, vai ter a dor da separação, da perda, vai viver seu luto, mas vai estar bem, porque sabe que aquele ser amado está melhor, está numa situação melhor do que estava aqui. Está liberto das grades, das ilusões deste planeta. E que poderão se reencontrar durante a noite, e poderão se reencontrar quando aquele que está aqui na Terra desencarnar. Então, o sofrimento, ele faz parte do egoísmo, da posse, do sentimento de posse. Fazemos outra comparação a esse respeito. Tendes um amigo que perto de vós está em uma situação bastante penosa. Sua saúde e os seus interesses exigem que vá para outro país onde ficará melhor sobre todos os aspectos.
Ele não estará mais perto de vós momentaneamente, mas estarei sempre vos correspondendo. A separação será apenas material, é o que ocorre no desencarne. É uma viagem onde a separação é só material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento se é para o bem dele? A doutrina espírita, pelas provas evidentes que dá da vida futura, da presença dos que amamos ao nosso redor, da continuidade de sua afeição e atenção pelas relações que nos permite estabelecer entre eles, oferece-nos um consolo supremo para uma das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo não há mais solidão nem abandono. O homem mais isolado sempre terá amigos ao seu redor, amigos com os quais pode comunicar-se. Suportamos impacientemente as tribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que não compreendemos como podemos enfrentá-las. E, no entanto, se as suportarmos com coragem, se soubermos calar nossas queixas, iremos regozijar-nos por isso, quando estivermos fora desta prisão terrena, da mesma forma que o paciente que sofre fica feliz ao se ver curado, por se haver submetido com resignação a um tratamento doloroso. Sempre a questão da resiliência, da resignação, da fé raciocinada, certeza do comando do Mestre Jesus sobre esse orbe, do comando de Deus, nosso Pai, sobre todo o universo. Vamos agora para a decepção, ingratidão e afeições rompidas. Estamos na questão 937. As decepções e a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade nos fazem passar. As decepções e a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade nos fazem passar, não são para o homem de bom coração, quer dizer, o homem sensível, uma fonte de amarguras, quer dizer, a ingratidão, né, a fragilidade dos laços de amizade, a decepção, né, com alguém que é muito querido, no fundo, o que ele está perguntando aqui, a mágoa que sentimos em relação aos outros. A gente sempre coloca, fulano me magoou. Não, nós nos magoamos com o fulano porque esperávamos dele o que ele não podia nos dar. A questão da mágoa, ela é nossa. Nós é que nos magoamos, porque nós estamos projetando no outro algo que ele não é capaz de ter, de fazer ou de sentir. E aí a gente se magoa, porque ele não fez aquilo que nós esperávamos dele. Então a mágoa é nossa, criada por nós mesmos. Nós não podemos responsabilizar o outro pela mágoa que nós estamos sentindo, porque nós criamos. A gente precisa crescer, precisa aprender e entender como nós lidamos e precisamos trabalhar com os nossos sentimentos. Precisamos dominar as nossas emoções. Repetindo aqui, as decepções que a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade nos fazem passar não são, para o homem de bom coração, uma fonte de amarguras? Sim, mas deveis lamentar os ingratos e os amigos infiéis. Eles serão mais infelizes que vós. Nós temos que ter pena daqueles que não são capazes de ser amigos, aqueles que não são capazes de serem francos, sinceros em relação aos seus pensamentos e sentimentos. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele mesmo foi. Pensai naqueles que fizeram mais bem do que vós, que valem mais que vós, e que foram pagos com ingratidão. Pensai inclusive no próprio Jesus, que foi injuriado e desprezado durante a sua vida, e tratado como trapaceiro e impostor. E não vos espanteis com o fato de que o mesmo aconteça convosco. Que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem aqueles que o receberam.
A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e aqueles que vos desprezaram serão punidos, tanto mais quanto maior tiver sido sua ingratidão. Então, aqueles que responderam ao bem que receberam com ingratidão, ao amor que receberam com ingratidão, infidelidade, desprezo, menosprezo, eles aprenderão com o tempo. A gente tem que ter pena de espíritos que ainda estão em situação tão primitivas no aprendizado. Agora, nós nos magoarmos com eles ou não, é uma escolha nossa. Eles não têm nada a ver com isso. Porque se nós esperamos mais do que eles podem dar, a culpa é nossa, não é deles. Nós é que temos que analisar. Nós não podemos projetar para o outro a nossa felicidade. Nós somos os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. O céu e o inferno estão dentro de nós. Falamos isso no nosso estudo passado. As decepções causadas pela ingratidão não existem para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Isso seria um erro. Olha como os espíritos respondem. Isso seria um erro. Pois o homem de bom coração, como dizes, né, o homem sensível, sempre fica feliz pelo bem que faz. Ele não faz o bem esperando muito obrigado. Ele faz o bem porque o bem flui dele. Ele faz o bem porque é realizando o bem, é praticando o bem que ele se sente bem, se sente feliz. Ele sabe que se não for reconhecido pelo bem que realizou nesta vida, será em outra, e o ingrato sentirá vergonha e remorso. Na mesma pergunta, Kardec continua: esse pensamento não impede que seu coração seja ferido. Ora, isso não pode despertar nele a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível, se fosse menos bom, né? Se fosse menos sensível, porque quando a gente fala do homem de bem, do homem bom, do homem caridoso, a gente fala de uma sensibilidade. Esta sensibilidade nós vamos adquirindo com a fraternidade e a empatia, conforme nós vamos nos melhorando e vamos crescendo, evoluindo. Então é o que estão perguntando aqui, será que a ingratidão do outro não vai fazer com que o homem não pare, não queira mais evoluir, não queira mais progredir, não queira mais caminhar com as próprias pernas para voltar para a casa do Pai? Só se ele for muito burro, né? Deixar o seu crescimento, a sua evolução nas mãos dos outros, do que os outros pensam, do que os outros fazem. A gente tem que se preocupar conosco, com o que nós estamos fazendo, com o que nós estamos sentindo, com o que nós estamos realizando, com o que nós estamos nos modificando. É com isso que nós temos que nos preocupar, conosco, com a nossa reforma íntima, com o nosso melhoramento, com a nossa evolução. A resposta dos espíritos. Aí ele pergunta, né? Ora, isso não pode despertar nele a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Eles respondem sim, se ele prefere a felicidade do egoísta, que não passa de uma triste felicidade. Que ele saiba, portanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade, e que se enganou a respeito deles. A partir de então, não deve lamentá-los. Mais tarde, encontrará amigos que saberão compreendê-lo melhor. Lamentai os que vos maltratam de uma maneira que não mereceis, pois terão um triste retorno. Mas não vos aflijais com isto. Esse é o meio de vos colocardes acima deles. Tem uma colocação do Kardec aqui. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe foram concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizam com o seu. Esse prazer lhe dá as premissas da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Esse prazer é recusado ao egoísta. O prazer e a alegria de fazer o bem, o prazer e a alegria de respeitar o tempo do outro, já é o suficiente para aquilo que nós realizamos. A gente tem que se colocar sempre na posição do que faria Jesus.
e lembrar do que fez Jesus. Porque quando Jesus volta, né, que ele se materializa para os seus discípulos, ele não chega, olha, vocês 9 aqui, vocês fugiram. Pedro, você me negou. Ele não faz nada disso, porque é o que acontece com os discípulos, né? Que ele escolheu, ele deixa bem claro no Evangelho, ele deixa bem claro, eu vos escolhi, porque eu vos conheço muito antes do mundo existir. Então, antes de que o mundo existisse, ele já era. Ele já estava programando e planejando o mundo, então ele já conhecia todos aqueles 12 que ele escolheu, porque eram os melhores ali que ele pôde escolher para continuar a sua obra. Vamos lembrar, um o traiu, outro o negou 3 vezes, 9 fugiram com medo, um só o acompanhou o tempo todo e ficou aos seus pés na cruz, junto com sua mãe e com as mulheres que o acompanhavam, né? Maria de Magdala, Joana de Cusa, todas estavam ali aos pés de Jesus, junto com João, na sua crucificação. Foi o único discípulo que acompanhou Jesus e era um menino. Devia ter 16 anos por aí, 17 na época que Jesus foi crucificado. Ele não apontou o dedo para ninguém, não cobrou de ninguém, porque ele entende, como ele coloca, né? Nós vamos ver no Boa Nova, eu sempre confundo, eu sempre repito isso aqui, o Boa Nova e o Evangelho no Lar, que é o Evangelho na Casa de Pedro, que é do Neio Lúcio, né? E o Boa Nova, que é de Humberto de Campos. Mas quando Jesus, acho que é no Boa Nova, quando Jesus diz a Pedro, Pedro, os homens são muito mais frágeis do que perversos. Então Jesus entendia o tempo de cada um, o aprendizado de cada um e sabia o que cada um ia se modificar e o que cada um ia ser lá na frente. Então era a esse espírito melhorado que Jesus se dirigia. Não cobrava de ninguém o que eles não podiam, ainda não tinham condições de dar. Nem se magoava com isso. Vamos lembrar aos pés, na cruz, na hora que ele olha para todos e pede ao Pai por eles. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Porque ele via ali a infantilidade, a primitividade dos irmãos que estavam ali, sem entender a sua mensagem, a sua obra. Vamos agora para uniões antipáticas. Nós estamos na questão 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são levados a unir-se, como se explica que entre os espíritos encarnados, muitas vezes, a afeição existe apenas de um dos lados e que o amor mais sincero seja recebido com indiferença e até mesmo repulsa. Como, além disso, a afeição mais fervorosa entre 2 seres pode transformar-se em antipatia e mesmo em ódio? Os espíritos respondem. Então tu não compreendes que se trata de uma punição, embora passageira? Além disso, quantos são os que acreditam amar perdidamente, porque julgam apenas as aparências? E quando são obrigados a viver com as pessoas, não demoram a reconhecer que era apenas um interesse material, ou era só uma paixão, né? Uma paixonite. Não basta estar apaixonado por uma pessoa que vos agrada e na qual acreditais haver belas qualidades. Acreditais haver belas qualidades. É uma projeção. Precisa se conhecer a pessoa para saber quem ela verdadeiramente é. Você pode projetar no outro e depois responsabilizar o outro por aquilo que nós projetamos nele. Nós temos que olhar para ele, gostar dele e aceitá-lo do jeito que ele é. Aí sim as coisas caminham com mais verdade, com mais maturidade. Só vivendo realmente com ela podereis avaliar. E aliás, quantas uniões que a princípio parecem inviáveis e que quando ambos se conhecem melhor e se analisam, se transformam num amor terno e durável, porque está assentado na estima. Não se deve esquecer que é o espírito que ama e não o corpo,
e que quando a ilusão material se dissipa, o espírito vê a realidade. Então, é o espírito que ama. Somos nós somos espírito, não é o corpo, não é a química do corpo, da matéria, da atração física. Isso é paixão. Paixão pode durar alguns dias, alguns meses, um ano, 2, às vezes não chega a isso. Mas o amor, aquele sentimento de bem-querer, de estima, de querer fazer para o outro o máximo que nós pudermos para vê-lo feliz. E o verdadeiro amor, ele é incondicional, ou seja, eu quero fazer o máximo para o outro, para vê-lo feliz, independente se ele está comigo ou não. Se ele quer a minha presença com ele ou não. Eu vou amá-lo e continuar amando. Isso é o amor incondicional. Esse é o verdadeiro amor. Há 2 tipos de afeição, a do corpo e da alma. E muitas vezes costuma-se tomar uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é durável. A do corpo é perecível. A paixão, aquele arrebatamento, isso é perecível, é ilusão. É uma projeção que se faz no outro de algo que o outro às vezes não chega nem perto daquilo que se projeta nele. Eis porque muitas vezes os que acreditavam amar-se com amor eterno acabam se odiando quando a ilusão se desfaz. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos também não é uma fonte de sofrimento, tanto mais amargos por envenenarem toda a existência? Muito amargos de fato, eles respondem. Mas trata-se de um desses males que vós sois, na maioria das vezes, a principal causa. Perdão, que eu estava colocando. Se você projetou no outro, a decepção que você está tendo é uma responsabilidade sua, não é do outro. Ele não tem nada a ver com o que você projetou nele. Ele é do jeito que ele é. Se você não o vê assim, o problema é seu, não é dele. Então, por isso que ele diz aqui, mas trata-se de um desses males que vós sois, na maioria das vezes, a principal causa. Perdão. Primeiramente, vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a ficar com aqueles que não vos agradam. E além disso, nessas uniões, ordinariamente buscais antes a satisfação do vosso orgulho e de vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. Então sofreis as consequências dos vossos preconceitos. Ninguém é obrigado a conviver nem com ninguém que lhe faz sofrer. Como ninguém deve menosprezar ou odiar alguém que não lhe corresponde os sentimentos. Um filho que não lhe corresponde os sentimentos. Não é obrigado a conviver com ele depois que ele cresce, depois que ele é adulto. Mas você tem a responsabilidade assumida no plano espiritual de ajudá-lo, de manter em contato com ele, de ser amiga verdadeira, a hora que ele precisar e poder contar com você. Um companheiro, um casamento, ele não é forjado a ferro e fogo. E às vezes nem foi planejado no plano espiritual. Nós vamos ver os mensageiros, irmãos que se colocaram para reencarnar na Terra e se manter celibatários, se manter solteiros, pela obra que tinham que realizar. E que se casam. Aquele casamento não estava programado. Então, você colocar, não, se você se casou, foi Deus que quis, tem que ficar junto até que a morte os separe. Não. Vão acabar se matando. São escolhas que podem ser escolhas erradas e que não estavam planejadas. Não está bom, separa-se. Odiar, não. Querer o mal da outra pessoa, nunca. Fazer algo que a prejudique, jamais. A questão é essa, é separar e desejar ao outro o de melhor, que a vida lhe sorria, seja muito feliz. Me enganei comigo, não é com o outro. Me enganei comigo porque eu projetei nele algo que não existe. Então,
Um relacionamento verdadeiro precisa de maturidade, de ambas as partes. De autoconhecimento, porque quando eu me conheço, eu estou querendo e buscando a minha felicidade em mim, no meu autoconhecimento, no meu desenvolvimento e na minha evolução. E vou fazer o máximo possível para fazer com que o outro seja feliz comigo, porque o meu amor é fazer para ele, não é esperar dele. Essa que é a questão verdadeira da maturidade. Vamos continuar aqui. Mas, na mesma pergunta, o Kardec continua, isso é uma grande verdade. Mas, nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Nesses fogos de palha, sempre às vezes acontecem de ter vítimas inocentes, os filhos. Mas é melhor ser filho de pai e mãe separado, que estão bem, estão felizes, do que conviverem com pais e mães que estão se agredindo e se matando. Então, mas nesse caso não há quase sempre uma vítima inocente? Resposta sim. E para ela trata-se de uma dura expiação. Porém, a responsabilidade de sua desgraça recairá sobre aqueles que a causaram. É uma expiação você ser filho de pais que se odeiam? É. Mas é muito pior viver na convivência do ódio. É preferir ver a mãe, e a mãe tá bem, tá feliz, tá seguindo o seu caminho, ver o pai tá bem, tá feliz, tá seguindo o seu caminho, do que conviver num ringue, numa batalha que ele tá sempre no meio. Ele é o que mais apanha. A criança é sempre a que mais sofre, a que mais apanha. Normalmente, pelo bem do inocente, pelo bem da criança, a separação é a melhor solução. Então, vamos repetir aqui o que os espíritos colocam. A pergunta, mas nesse caso não há quase sempre uma vítima inocente? Sim, e para ela trata-se de uma dura expiação. Porém, a responsabilidade de sua desgraça recairá sobre aqueles que a causaram. Se a luz da verdade penetrou-lhe a alma, de sua fé, no futuro virá o consolo. Se a luz da verdade penetrou-lhe a alma, se é um espírito que entende as situações, se é um espírito que está crescendo, que está amadurecendo, que tem fé raciocinada, sabe que nada acontece sem um propósito e que nada acontece que não seja para um aprendizado de todos que estão envolvidos. Por isso que ele diz, mas se a luz da verdade penetrou-lhe a alma, de sua fé no futuro virá o consolo. Certeza de que todos crescerão, todos aprenderão, seremos todos perfeitos. Seremos todos espíritos puros um dia. Então isso tranquiliza todos nós. Além disso, à medida que os preconceitos diminuírem, as causas dessas infelicidades íntimas também desaparecerão. Os preconceitos, os enganos, ideias pré-concebidas que estão no nosso inconsciente. Quando as ideias pré-concebidas, não, o casamento é eterno. Não, ele tem que fazer o que eu acho que ele tem que fazer, porque eu sei o que é certo. Isso é o pior preconceito que tem, se achar dono da verdade. É uma ideia pré-concebida, eu sou o dono da verdade. Então, quando os preconceitos de todos os tipos, todas as ideias pré-concebidas que a gente traz às vezes há milênios conosco, quando elas desaparecerem, quando nós estivermos em busca da verdade, como disse Jesus, busqueis a verdade vos libertará. Quando nós estivermos libertos dessas algemas, desses grilhões, desses pesos mortos que nós carregamos conosco, as causas dessas infelicidades íntimas também desaparecerão. Respeitaremos o tempo do outro, estaremos bem conosco pelo nosso caminhar, pela nossa busca da felicidade e continuaremos a nossa trajetória para um futuro ditoso, né? Um futuro feliz. No nosso próximo estudo, nós já estamos muito em cima da hora para começar um tema tão, digamos assim, forte aqui nesse planeta de ilusão, que não deveria, que é o medo da morte. Não deveríamos ter medo da morte, porque ela não existe. É só um continuar, mas temos, infelizmente temos. Então, no nosso próximo estudo,
nós veremos o medo da morte. Nós paramos aqui na questão 940A. Até lá!